Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Juventude e Atlético Paranaense pela quarta rodada do Brasileirão 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Juventude 1, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 28 de abril de 2024, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o que chamou a atenção desde os primeiros minutos foi o comportamento agressivo do Juventude em relação à pressão na saída de bola do Atlético. Desde os minutos iniciais, o Juventude subiu bastante as suas linhas, dificultou a construção das jogadas do Atlético no campo defensivo. Tanto é que a equipe do técnico Roger Machado chegou a acumular perto de 90% de posse de bola nesse período inicial. E o que me chamou a atenção, ou o que me fez falta nesse primeiro momento, foi talvez uma reação mais rápida da nossa comissão técnica, porque desde os minutos iniciais ficou muito evidente que a combinação de 2+2 na saída de bola, formada pelo Kaique Rocha e o Matheus Gamarra, mais Eric e Filipinho, e o apoio dos laterais, lógico que isso não se altera, não seria suficiente para superar a pressão feita pelo Juventude. E por mais que o Juventude tenha aberto o placar aos 7 minutos, então bastante cedo, acho que a medida que acabou sendo tomada na sequência de recuar o Eric para a primeira linha e aproximar o Fernandinho da saída de bola do Atlético, ou seja, o Atlético passa a sair com 3+2, Eric pela direita, na linha de zagueiros, Kaique Rocha centralizado e Matheus Gamarra pelo lado esquerdo, mais Filipinho e Fernandinho, a partir do momento que a correção é feita, poderia ter mudado a sorte do Atlético desde o início, desde que houvesse uma reação um pouquinho mais rápida. Mas, repito, também foi um gol que foi marcado muito cedo. O Juventude acerta um passe em profundidade, superando o Lucas Esquivel no primeiro momento pelo lado esquerdo da defesa do Atlético. E o que chama a atenção é um distanciamento enorme entre a linha de zagueiros, a linha de defesa e a linha de meio de campo. E algo que poderia ter sido corrigido pelo posicionamento dos zagueiros, porque o jogador acionado do Juventude pelo lado direito do ataque deles não tinha suporte dentro da área adversária, e mesmo assim, tanto o Matheus Gamarra quanto o Kaique Rocha, acompanhando somente a bola, né, olhando somente para a bola, não percebem essa situação, acabam afundando em direção à pequena área, permitindo que toda a entrada da grande área ficasse livre para a entrada do atacante do Juventude, que bate bem de perna esquerda, abre o placar. E a partir desse momento, o Atlético deixa de ser tão pressionado, principalmente pelo fato de que o Juventude baixa suas linhas depois de conseguir o gol de abertura do placar, mas também por conta do novo posicionamento da saída de bola do Atlético com o Eric pelo lado direito. E por mais que o Atlético não tenha criado grandes chances no primeiro tempo, vocês vão lembrar que a melhor ocasião de gol do Atlético na primeira etapa foi aquela bola que o Kaique Rocha desvia um cruzamento da direita do Eric, que acaba encontrando o Matheus Gamarra na segunda trave, mas que não chega a tempo de fazer um bom contato com a bola, acaba mandando para fora. O Atlético pelo menos consegue se estabelecer no jogo, deixa de sofrer tanto, e o que passa a chamar a atenção é justamente a falta de capacidade criativa da equipe. Mais uma vez, a gente percebe um Atlético com muita dificuldade de temporizar jogadas, de ter ritmo e fluidez, de trocar passes em velocidade para superar uma defesa que estava bem postada no campo de defesa, como a defesa do Juventude. Isso passa muito pelas preferências do Cuca. O Cuca, ao contrário do que algumas pessoas apregoaram quando ele chegou aqui, ele não é um técnico de toque de bola, de jogo lento, né, de construção muito bem articulada desde o campo de defesa. O Cuca tem uma preferência muito clara por verticalidade, por jogadas de velocidade, que acaba explicando as escalações constantes de Coelho, de Julimar, de Canóbio. São todos jogadores que têm essa característica de agredir o espaço às costas da defesa. E aí, quando a gente tem, como exemplo, como hoje, o Coelho fazendo o que vinha fazendo o Julimar, ou seja, pelo lado direito, vindo para dentro para se posicionar próximo dos volantes e abrir o corredor externo para o Leonardo Godoy, a gente tem um Coelho atuando numa zona de alta pressão onde ele não é capaz de atuar. Porque essa zona de alta pressão no portador da bola precisa de respostas técnicas e mentais muito rápidas. A decisão precisa ser tomada de maneira muito rápida.
e executada também de maneira muito rápida e de maneira muito consciente. O Coelho não é esse jogador. Ele vai conseguir oferecer algumas coisas para a equipe em contextos específicos. É um jogador que oferece velocidade, é um jogador que luta pela posse da bola, mas não é um jogador que vai ser capaz de criar e não tem sido também um jogador capaz de agredir, né? A última linha, não tem sido capaz de marcar gols, pelo menos. E aí, nesse contexto todo, com o Christian deslocado para o lado esquerdo e o Pablo muito bem marcado durante a maior parte do tempo, o Fernandinho fica sobrecarregado, o Atlético tem muita dificuldade para criar e vai para o intervalo perdendo de 1-0 de maneira, a meu ver, muito merecida. Os primeiros 45 minutos do Atlético, se não foram desastrosos, a exceção dos primeiros 7, 8 minutos, que realmente foram desastrosos, não tem outro adjetivo para qualificar, eles também não foram bons. E aí, no intervalo, me chama a atenção que a escolha do Cuca para solucionar essa dificuldade do Atlético de articular jogadas foi justamente a entrada de um Julimar, que não é um articulador. O filhote de chinchila está fazendo uma bagunça danada na gaiola. E aí o Atlético continua tentando se encontrar em campo, continua jogando melhor. Continua jogando melhor do que nos primeiros minutos, mas continua tendo muita dificuldade para criar. E a partir daí a gente vai ter o Cuca agindo para tentar melhorar essa situação. Quais foram as mexidas que tentaram solucionar esse problema? A entrada do Nicão aos 63 minutos, por mais que eu não tivesse tirado o Christian naquele momento, e também a entrada do Bruno Zapelli. E por mais que o Zapelli não tenha sido brilhante hoje, o fato de ter alguém se ocupando daquela região do campo, se ocupando da chamada Zona 14, né, que o Osório tanto falava, acabou aliviando a pressão sobre outros e permitindo que outros jogassem. Então o Fernandinho conseguiu trabalhar a bola com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de qualidade, por consequência. E outro jogador que mexeu muito com a dinâmica do jogo foi o Nicão, porque o Nicão, que entra aos 63 minutos, ele é um jogador muito diferente do Coelho, muito diferente do Julimar, mesmo que o Julimar tenha entrado e não tenha ido mal, tá? O Julimar acertou a maior parte dos passes que tentou, lutou muito pela bola, mas em termos de construção, em termos de criatividade, é um jogador que vai oferecer muito pouco, vai oferecer sempre qualidades físicas, qualidades técnicas, nem sempre, ou quase nunca. E o Nicão, esse sim, com qualidade, conseguiu encontrar alguns bons passes, virar algumas boas jogadas, né, aliviando a pressão, criando mais espaços do lado oposto. E é um jogador que consegue controlar a bola em espaço curto, proteger e esperar a chegada de um companheiro. E o Nicão, por mais que não tenha sido extremamente influente, a presença dele acabou abrindo uma série de possibilidades, inclusive para as entradas em diagonal do Madison. Né? O Madison que acaba sendo uma opção constante de todo treinador que passa por aqui. Confesso que eu não gostaria que fosse assim. Acho que o Madison não é um jogador que tem que entrar em todos os jogos, não tem essa qualidade para decidir que justifique essa utilização tão constante. Mas não podemos deixar de reconhecer que o Nicão, caindo da direita para o centro, tem muito mais qualidade do que qualquer outra opção que a gente tenha tido por ali, especialmente quando ele vai bem, como aconteceu nesses 27 minutos que ele esteve em campo hoje. E uma coisa que a gente não tem como negar é que o Nicão tem uma estrela gigante. Tanto é que é dele o gol de empate do Atlético, depois de um cruzamento do Lucas Esquivel. Nicão volta ao Atlético marcando um gol, isso aí vai ser fundamental para a retomada da confiança, acho que lógico, junto com o apoio da torcida, que fatalmente ele terá por tudo aquilo que ele construiu enquanto período que ele esteve por aqui. Não acho que esse gol signifique que vai dar tudo certo no retorno do Nicão, a gente precisa ter um pouquinho de calma, como eu falei, foram 27 minutos somente, tem muita coisa para acontecer, ele precisa recuperar a melhor forma física, precisa manter um bom rendimento técnico, porque hoje ele foi bem, e eu não sou de fazer reféns aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Isso significa que quando um jogador vai mal, goste eu dele ou não, eu vou dizer que ele foi mal. E quando ele vai bem, goste eu dele ou não, no caso do Nicão, eu tendo sido favorável ou contrário, e fui contrário ao retorno dele nesse momento, se ele for bem, vou elogiar e vou ficar contente. Sou torcedor do Atlético. Para mim, qualquer um que entre em campo com a camisa do Atlético e vá bem é sempre uma boa notícia. E especialmente quando a gente fala de um ídolo do tamanho do Nicão, um jogador que todo mundo sabe, sempre gostei muito.
enquanto esteve aqui. Fui contrário ao retorno porque achava que talvez ele não fosse conseguir repetir o seu melhor nível técnico depois de 3 temporadas ou 2 temporadas e meia muito ruins fora daqui, mas tomara que ele continue assim, tomara que ele seja importante, tomara que ele continue sendo decisivo, porque, como diz aquela velha frase, né, das redes sociais do Atlético, nunca foi sorte, sempre foi Nicão. Então tomara que volte a ser sempre Nicão, que ele possa ser realmente essa peça fundamental. E aí, falando um pouquinho do Atlético como um todo, acho que o resultado, esse empate, merecido pela bola que o Atlético não jogou no primeiro tempo, e merecido também pela bola, pela melhora que a gente teve na segunda etapa, especialmente na última meia hora. O Atlético melhorou bastante em relação àquilo que apresentou nos primeiros minutos, quando a gente pega os últimos 30 minutos de jogo. A grande questão é que o desempenho da equipe precisa melhorar. O Atlético tem qualidade no seu elenco para fazer mais e melhor do que fez hoje, isso inclusive em relação ao período em que foi bem no segundo tempo. O Atlético tem capacidade para mais, tem capacidade para dominar realmente uma equipe relativamente frágil, como é o Juventude, com todo respeito ao pessoal lá de Caxias, e precisa se mostrar esse time capaz de jogar em diversos contextos. O Cuca precisa encontrar variações táticas, estratégicas e de escalações que vão além da sua própria preferência pela verticalidade, porque quando o Atlético enfrentar um Juventude, por exemplo, e repito, com todo respeito ao pessoal de Caxias, a tendência é que o Atlético vá precisar criar com a bola no pé. O Juventude vai se postar no seu campo de defesa e apostar em transições, ou fazer uma estratégia como a gente viu hoje nos primeiros minutos, buscando se colocar em vantagem ou criar situações de perigo que eles acabaram acontecendo. Então, repito, já falei aqui em outros vídeos, o Cuca não é mágico, como o Osório não era mágico, Wesley Carvalho não era mágico, trabalho nenhum de um treinador se desenvolve em 30 dias, em 60 dias, especialmente num calendário maluco como esse do futebol brasileiro, onde o tempo para treinar é muito limitado. Então precisamos ter um pouquinho de paciência, mas sim, o Cuca precisa mostrar mais do que vem mostrando em termos de variações, em termos de ideias e em algumas leituras que ele tem feito de maneira equivocada em relação à utilização de alguns jogadores. Claro que tudo isso pode melhorar também com a chegada de alguns reforços lá na metade do ano, lá na janela de julho. Mas e você, gente? O que acharam da partida de hoje? Gostaram ou não gostaram? Quem foi bem, quem foi mal? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.